Bom dia a todos, a todas. Declaro aberta a terceira reunião ordinária, comissão especial destinada a apreciar e proferir parecer da proposta de emenda constitucional 215-A de 2000. Você passou as atas para todo mundo? Tirou cópia e mandou? Eu nem coloco ele, isso aqui não tá. Encontro sobre a mesa, cópia da ata de segunda reunião ordinária, realizada em 26 de março de 2015. A dispensa da leitura. Dispensada a leitura por solicitação do deputado Osmar Serralho. A ata está em discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Aprovada. Comunico aos senhores deputados o recebimento das seguintes correspondências. Ofício número 64/2015 do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, manifestando a posição contrária à aprovação da PEC 215. Despacho do presidente da Câmara dos Deputados ao requerimento 984/2015, referendo a prorrogação do prazo da comissão por 25 sessões. Até o dia de hoje já transcorreram 14 sessões. Informo, por fim, aos nobres pares que está previsto para o dia 7 de maio. Eu pediria até atenção aí dos que se fazem presente. O dia 7 de maio de 2015, quinta-feira, a realização de audiência pública. Os convidados são a ministra do Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, do ministro do Estado da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, do secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Antônio Alves de Souza. Que hora? 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã de quinta-feira, dia 7 de maio. Requerimento número 6/15 do senhor Valdir Colato, que solicita que sejam convidados os senhores Narciso Leandro Xavier Baez, juiz federal em Chapecó, Santa Catarina, Evaristo Miranda, cientista da Embrapa em Campinas, São Paulo, Leocir da Croce, advogado e professor em Palmito, Santa Catarina, para audiência pública da Comissão Especial da PEC 215. Alguém gostaria de encaminhar? Eu consulto se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, requerimento 615, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 7/15, do senhor Edmilson Rodrigues, que requer que seja realizado nessa comissão especial, nos termos do artigo 24, 3º e 36, 2º e 4º do RCID, audiência pública conjunta com Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário para discutir o tema criminalização e situação prisional de índios no Brasil. Como? Presidente. Você gostaria de encaminhar? O deputado Edmilson está numa audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, então eu subscrevo também. Ok. Se quiser encaminhar a matéria, fazer algum comentário, senão já coloco em votação. O requerimento já está claro aí, de a gente entender um pouco como é que está a situação dos índios que estão encarcerados, Ok. né? E porque é uma questão que precisa ser entendida, né, com a especificidade, e eu acho que está muito no escuro essa situação, e a gente não tem nem clareza da quantidade de índios que estão encarcerados. Em votação, requerimento 715, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Eu só vou fazer um comentário breve. Essa comissão falou desde o início que não vai ter problema em debater assuntos que não são pertinentes à demarcação. Por exemplo, esse assunto não é pertinente à demarcação. Assim como outros assuntos poderão ser debatidos no que tange a questão da vida do índio, né? E também dos próprios produtores que vivem em conflitos hoje. Então é importante que a comissão tenha esse comportamento exatamente de entender que a PEC dá uma chance enorme, dá uma oportunidade. É por isso que nós abrimos mais sessões, para ouvir muito as duas partes, os dois setores, para tentar chegar num consenso no final dessa PEC.
Requerimento número 8/15 da senhora Janete Capiberibe, que requer audiência pública para tratar sobre violação dos direitos humanos dos povos indígenas, descritos pelo relatório Figueiredo e pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade. Para encaminhar, concedo a palavra à autora do requerimento, a deputada Janete Capiberibe. Obrigada, deputado Nilson. Nós gostaríamos de deixar no registro dessa reunião da comissão da PEC 215 sobre as populações indígenas no país, que em 2010 o IBGE contou com 897 mil brasileiros que se declararam índios, 3 a 7 vezes menos do que quando eram os primeiros habitantes daqui. Claro, só eles eram os habitantes do país. A ocupação pelos europeus, doenças, guerras incentivadas pelos brancos entre os diferentes povos, ocupação de suas terras e imposição de mudanças aos seus hábitos culturais serviram para dizimar a população originária do Brasil. Por conta dessas práticas repetidas no decorrer dos séculos, o Brasil é um dos países da América que proporcionalmente tem menos indígenas no conjunto da população. 0,47% dos habitantes do Brasil são indígenas. Bolívia e Guatemala chegam a ter 50% da população descendente dos povos originários. Felizmente, essa população registrou crescimento de 205%, e esse é um dado importante registrado no censo de 2010 do IBGE. Nos últimos 20 anos, e isso é acreditado às demarcações e homologações de terras indígenas desde a redemocratização, viu, deputado Osmar Serraglio. Em abril de 2013, depois de 40 anos, sumido, o relatório Figueiredo apareceu para revelar a expulsão e o extermínio de povos indígenas no Mato Grosso nas décadas de 50 e 60 do século passado, para dar lugar à formação de propriedades rurais com títulos emitidos pelo Estado. Alguém mais que queira discutir? Eu não concluí ainda, presidente. Vamos lá, deputada. Tá? Eu vou resumir a intenção da aprovação do meu requerimento de que nós façamos um esforço para trazermos a memória de uma época recente, que não é tardia, é recente, é do período da ditadura militar no nosso país, quando o modelo de desenvolvimento, após 1964, foi definido o modelo de desenvolvimento para a região amazônica e se iniciou o traçado e a abertura de rodovias como a Transamazônica, né, a Perimetral Norte, que no meu estado, Roraima, município de Roraima, foi rasgando as florestas e que sabemos que cerca de 8 mil índios foram mortos durante esse período de abertura de estradas, infraestrutura para o desenvolvimento que o governo daquela época da ditadura militar quis implantar na região amazônica. Então, senhor presidente, eu peço o apoio dos colegas para a aprovação desse requerimento, para que nós possamos debater, como o ministro Barroso disse, né? Ele diz, ele recebeu ali a PEC 215 para que ele fizesse a sua apreciação, e ele considera que ela é inconstitucional, mas ele considera muito importante que nós, essa casa, façamos com a sociedade o debate sobre a PEC 215, e eu trago aqui para que esse debate também se amplie, né, a necessidade de que os brasileiros, as crianças, a juventude, nós que somos adultos, possamos estudar no livro da nossa história do Brasil esse período aí que ele está obscuro, né? Está obscuro, a sociedade não tem conhecimento do que aconteceu nesse período da ditadura militar, e aqui eu me refiro só aos povos indígenas, senhor presidente. Obrigada. Em votação.
deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Eu quero, não há mais matéria para ser deliberada. O deputado Sarney Filho respondeu na reunião de instalação realizada no dia 17/3, duas questões de ordem formuladas pelo deputado Ezequiel Rodrigues. A primeira questionando a possibilidade de reabertura de prazo de emendamento da PEC 215. A segunda questionando a possibilidade de concessão de novos pedidos de vista. A primeira questão de ordem, o deputado Sarney Filho respondeu que haverá reabertura de prazo emendando da comissão especial. Já a segunda respondeu que haverá concessão de pedido de vista. Embora as respostas sejam adequadas, faz-se necessário assentar alguns complementos para perfeito andamento regimental dos trabalhos desse colegiado. Quanto à abertura de prazo de emendamento, cabe esclarecer que essa é uma prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados. Não cabe ao presidente da comissão reabrir prazo de emendamento da PEC. Assim, haverá reabertura de prazo se o presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, assim determinar. Quanto ao pedido de vista, haverá novo pedido de vista, como afirmou o deputado Sarney, caso haja alterações do texto do relator. Se o parecer for mantido, não cabe novo pedido de vista, como assentou a questão de ordem 26/2015. Deste modo, concluo afirmando que as respostas apresentadas pelo deputado Sarney Filho, aliadas às complementações ora apresentadas, conduzem essa comissão ao perfeito entendimento regimental. Eu tenho, fora isso, a compreensão de que essa comissão tem a tranquilidade de debater de forma muito democrática. Eu tenho conversado muito com o deputado Osmar Serralho e o que a gente pretende ao final do prazo dado pela Casa, nós temos um prazo regimental para cumprir, de sessões, ainda faltam mais 14 sessões para se cumprir. Não vejo dificuldade em nós podermos debater com toda certeza todas as vertentes, todas as vontades que tiver dos parlamentares, como é esse requerimento da deputada Janete, que quer debater os ocorridos nos idos de 50 e 60, não teremos nenhuma dificuldade em ter essa abertura e todos os requerimentos que entrarem aqui com esse interesse, não tenha dúvida que eu, como presidente, vou fazer de tudo que seja aprovado e que ocorra, de fato, esses debates. É importante saber que já foi colocado que no dia 7 terá essa audiência pública com os ministros, com a área da saúde, da justiça e também direitos humanos, que é importante que haja uma participação forte dessa comissão em relação a esse debate. Esse debate, todos sabem que tem também o cunho ideológico, tem vários tipos de vertentes, temos que respeitar e entender aqui as peculiaridades de todos e de cada região, inclusive, que é muito importante. Eu gostaria muito, e já tem uma preocupação externa aí de alguns, dessa PEC pós-aprovada, ela, se aprovada, já ir para plenário e criar aí, quem sabe, um debate contrário ao Congresso Nacional. Não é essa a intenção. A intenção maior dessa PEC é justamente demonstrar ao país, e essa é a intenção, e a minha, de forma muito pessoal, demonstrar ao país que o modelo existente ele está vencido. Ele não está dando certo. Ele não está sendo bom nem para o índio e nem para o não índio, e nem para o produtor. Tanto não está dando certo que os números, os números da questão humana indígena, ele vem piorando a cada ano, em todos os sentidos. E para os produtores, essa insegurança jurídica, a mesma coisa. Então, esse debate é necessário. E aí eu falo, deputado Sarney, que é necessário, e muito necessário, a nossa responsabilidade de poder entender isso. Eu vou propor ao presidente da Câmara e a essa comissão que, quem sabe, no mês de maio, nós possamos fazer algumas visitas externas, em loco, de fato, de situações antagônicas, daqueles de índios que ainda não se aculturaram, mas também de áreas que já foram desintrusadas. Como está vivendo hoje o produtor e como está vivendo o índio nessa situação. O que resolveu, de fato, essa forma de demarcação unilateral, que é o que nós questionamos. E por isso que a PEC foi ressuscitada, foi retirada, desarquivada, porque muitos não estão contentes, né? Então, eu acredito que essa condução dos trabalhos é a forma que vai se encerrar ele, aí o relator tem toda a sua autonomia, liberdade, o seu trabalho para poder ser concluído, mas que realmente a gente possa alcançar o que seja melhor
para ambos os lados, que seja melhor para o Brasil. E esse é o entendimento. Está com a palavra, deputado Tato. Nesse mesmo espírito, eu queria também, se há hoje o entendimento de boa parte dos deputados dessa casa, que o modelo está superado, ela também, o modelo que está sendo proposto aqui na PEC, ele também tem uma avaliação que pode trazer também insegurança jurídica, na medida em que há uma avaliação que ela pode ser inconstitucional. Portanto, ela não resolve da forma que está aí. Então, acho que nesse espírito, nós temos, sem assodamento, né, e sem a pressa, de tentar, num diálogo, inclusive, com todo mundo que está envolvido, né, com a temática, buscar a alternativa das razões que foram colocadas, das razões que foi proposto a PEC. Tá? Então, a gente entender que tem um conflito, que precisa superar, e aí eu acho que a gente tem que fazer um esforço de chamar também o governo para buscar uma saída. Também acho positivo, e concordo, de a gente fazer algumas visitas, mas eu queria acrescentar uma coisa que faz uma diferença, para a gente também entender a importância do território indígena para aquele povo. Então, da gente, quando fazer esse mapeamento, também ir buscar populações que, do mesmo relato que a gente vai ouvir aqui na Comissão da Verdade, né, que a deputada Janete está propondo a gente fazer esse debate, a gente vai ver histórias de comunidades que quase foram extintas, e eu conheço uma de bem perto, e que depois que foi assegurado o território, essa comunidade começou a crescer, e vive feliz, né? Diferentemente da época que tinha pressão muito grande, né? Eu estou falando aqui dos Panará, um exemplo. Então, da hora que a gente fazer esse mapeamento, da onde buscar exemplos que venham contribuir para esse debate, da gente também colocar nessa lista exemplos, aquelas que deram certo, que é esse, que é onde está a razão da necessidade do território para essas comunidades, tá bom? Eu só quero concluir o debate aqui, lembrando que, para chegar ao ponto da PEC ser desarquivada a primeira vez, houve uma insistência enorme da parte da Frente Parlamentar da Agropecuária e da Comissão da Agricultura e alguns deputados individualmente em não chegar a esse ponto. Um exemplo são um ofício 199/2013 da minha autoria para a ministra Gleice Hoffmann, informando sobre os conflitos e desmandos da FUNAI no estado de Mato Grosso. Nunca recebi retorno. E-mails e ofícios em abril, maio, março e junho de 2013 para o ministro da Justiça, para se formar uma força-tarefa interministerial ou grupo de trabalho para intermediar e debater o fundo de demarcações e diminuir os conflitos. Recebeu promessas inicialmente, depois nunca foi feita a criação desse grupo. Em setembro de 2014, o deputado encaminhou ao Ministério da Saúde requerimento de informação para verificar gastos com a saúde indígena no estado de Mato Grosso. Recebeu a resposta que tudo foi gasto com saúde indígena em Mato Grosso, foram locação de veículos, 23 milhões de reais. Em setembro de 2014, encaminhei ao Ministério da Saúde requerimento de informação para verificar gastos de saúde indígena no Brasil. Recebeu a resposta que era para ele se cadastrar e pesquisar nos bancos de dados do governo federal. Estudamos o processo da improbidade pela não resposta do ministro, mas primeiro refez o requerimento em 2015 para aguardar a resposta. São muitas proposições e requerimentos de informação que o governo não dá. Eu acho que nós temos que ir além disso, deputado Sarney e deputada Janete, além disso, não tenho dúvidas de que existe um desvio enorme de objeto dos recursos indígenas no Brasil. Enorme, enorme. Quem padece com isso são os índios da minha região. A minha cidade não tem aldeia, mas a minha região tem. E como o deputado federal mais próximo, sou mais cobrado também. Fecharam uma rodovia federal há poucos dias por falta de medicamento, por falta de atendimento à saúde. Lá não discute demarcação. O problema lá é outro. O problema são intermediários e algumas ONGs que faturam muito e pagam pouco para os seus profissionais. Basta procurar profissional de odontologia, médicos, que trabalham para essas ONGs aí, para esses terceirizados, e que, de fato, sofrem, às vezes até se apaixonam pelo serviço, mas não tem a estrutura básica. Agora, carro andando é uma coisa de louco.
É para cima e para baixo, a passeio, a isso, aquilo, que não resolve a saúde de ninguém. Aumentou em morte de índio no Brasil nos últimos 10 anos 168%. E não foi por conflito, por guerra, por tiro, por flecha ou por faca. Foi por desnutrição, alcoolismo, depressão. Esses foram os maiores motivos. Então, o fato é que esse debate ele precisa ser feito do ponto de vista de enxergar a qualidade de vida dos índios. O problema, e aí a PEC 215 renasceu com força, é que a FUNAI nos últimos anos, ela focou apenas em demarcação. Por isso, que se fizer uma pesquisa no meio indígena, a grande maioria hoje não quer nem ouvir falar de FUNAI. E acho que nós temos que resgatar isso, não acabar com a FUNAI, ao contrário disso. Nós temos que resgatar isso, fazer a FUNAI ser algo forte, algo que realmente possa nos orgulhar pelo seu trabalho, ou agora tiraram tudo. Fiz várias reuniões para debater a questão indígena, a FUNAI não é nem convidada pelo Ministério da Justiça. Várias. Não é nem convidada. Então, nós estamos num momento em que isso está à deriva. Por isso que eu acho que essa PEC ela tem um momento riquíssimo de restabelecer uma nova história, sem perder o passado, mas olhando para um futuro novo, moderno, onde várias etnias gostariam de estar participando de forma mais efetiva da vida do Brasil. Eles querem mais, querem melhor, querem faculdade, querem saúde, querem educação, querem um tratamento melhor, e não está sendo visto isso. Não está sendo visto isso. Estão focando apenas em direção importante para aquelas áreas que realmente os índios estão comprimidos e exprimidos. Mas a grande maioria não. O deputado Adilto Saquete. Deputado Nilson, demais colegas, eu quero referendar aquilo que você está dizendo e falar da minha experiência e da minha vivência. Eu acho que a gente tem que olhar essa PEC como um marco na nossa história. Nós não podemos imaginar só a demarcação de terras. Nós temos que analisar e fazer uma análise mais profunda da realidade indígena do nosso país. Nós temos uma realidade costeira e nós temos uma realidade interiorana. Essas duas realidades nós não podemos negar que existem. Nós precisamos trabalhar para uniformizar ações para que realmente o índio seja respeitado como cidadão, como ser humano, principalmente como ser humano. Eu falo de uma experiência que eu vivi com a comunidade indígena dentro do nosso município, eu quando prefeito. Há uma aldeia dentro da cidade, em Rondonópolis, e está lá para quem quiser ver a degradação que está vivendo aquela comunidade. Nós precisamos sim realmente resgatar o índio, resgatar a sua vida, resgatar a sua cultura, preservá-la, dar a ele a oportunidade de viver com dignidade. Passam fome no centro de uma cidade, porque a reserva da prefeitura até a divisa da reserva são 4 quilômetros. Então, é problema que tem que ser olhado de frente. Não dá para a gente só discutir ideologicamente ocupação de área. Demarcação de área é uma situação. A vida do índio, que eu acho que tem que ser observada agora. A forma da relação de nós nos relacionarmos, sociedade, com o índio. E vivo também em outra comunidade, lá no Sapezal, que sou vizinho dos índios lá. Nós temos uma propriedade rural que faz divisa com os índios. E a gente vê a necessidade que vive aquela comunidade. Os parecis, a região Pareci são 3 milhões de hectares. E tem índio passando fome lá dentro daquela reserva. Nós temos que criar condições para que eles possam viver com dignidade lá dentro. Há uma área plantada dentro dessa área, que os índios arrendavam. Esse ano é o último ano possível desse arrendamento. E eles estão assustados porque o pouco de renda que eles tinham para poder melhorar a saúde, para poder melhorar a educação, e por isso aquilo que o deputado Nilson coloca, de ir em loco ver as realidades, a gente poderá distender muito do que se fala da PEC. Tem lugares, sim, que tem que haver demarcação de área indígena. Também eu tenho essa visão, não dá para se dizer que não há problema com o índio no nosso país. Tem muitas regiões do país que índio precisa, sim, ter uma área de volta. Agora, a forma como essas áreas serão devolvidas às etnias indígenas que tem que ser discutida. Não dá para a noite, para o dia, alguém que está ali há 10, há 20, há 30, há 50, há 100 anos,
ser expulso dessa área sem ter direito a nada. Isso é impossível de continuar acontecendo no nosso país. Nós temos que trabalhar para mudar. Então, quero referendar a fala do deputado Nilson e dizer realmente que nós temos que ver em loco os problemas que nós temos e distender a discussão para que busquemos uma solução duradoura para o índio e para os não-índios poderem conviver de forma harmônica e de que todos tenham oportunidade de ter uma vida melhor. Deputado Sarney Filho. Presidente, eu estava em outra reunião, numa audiência pública para tratarmos de áreas protegidas, inclusive lá tem representantes do IBAMA, das comunidades indígenas, CTN-Bio e um representante da sociedade civil. Estávamos discutindo lá e, por isso, eu não pude estar aqui presente na votação dos requerimentos. Gostaria, presidente, de, no primeiro requerimento do deputado Valdir Colato, que acho importante, na justificativa, quando ele diz da necessidade de se ouvir diversas opiniões a respeito do tema, que se abra. Eu não conheço realmente, eu conheço um aqui dos convocados, dos convidados, que é o representante da Embrapa de Campinas. E, evidentemente, o Evaristo Miranda, que já é conhecido de outras épocas, que é um grande técnico de zoneamento ecológico econômico, é um cientista, mas ele é vinculado a um tipo de ideia. Então, para termos a pluralidade e o contraditório, eu pediria a vocês, tenho certeza que o deputado Colato só tem 3, colocar mais um, talvez para discutirmos esse tema, talvez o deputado Colato acate, seja uma unanimidade que a gente possa escolher um. Até se me permite, poderia até deliberar isso agora, pegando o seu gancho aí, até o Routier, que é da assessoria, fez esse questionamento. O caso do requerimento da deputada Janete também é só um... Podemos fazer crescer os dois. Não é isso. Não, de forma bastante tranquila. O requerimento do deputado Colato, óbvio, que vem aqui defender o ponto de vista dele, é um requerimento dele. O requerimento da deputada Janete vem defender aqui o ponto de vista dela, né? Se caso o plenário decidir de que temos que misturar os contraditórios em cada um, o que se faz? Pega os requerimentos aprovados e faz aí algo misto, né? Chamando um de cada lado para poder fazer o debate. Porque cada um, aqui, deputado Sarney, aqui todo mundo já é maduro. O fato é esse, cada um, não maduro da Venezuela, né? Mas nós somos temos bastante maturidade. Aqui é claro que cada um... verde, presidente, ainda não estou maduro, não, estou verde. Verde ainda, verde. Cada um quer apresentar um requerimento, obviamente, por ser aqui declaradamente, as pessoas já têm as suas vertentes, vai apresentar convidando a sua vertente. Então, seria de bom senso, talvez, realmente ter essa mistura, para que o debate fosse enriquecido. É lógico, eu concordo plenamente, só precisaria combinar isso com os autores do requerimento. Como essa comissão está tendo um diálogo tranquilo, eu só pediria aí o prazo para poder falar, e a deputada Janete também incluir no seu requerimento, eu não tenho nomes a oferecer, mas fazer esse contraditório. É só isso. Embora, que é presidente, importante. Registrando que são casos completamente diferentes, sim, né? Sim. Porque o que a deputada se refere é o resultado de uma comissão institucional criada e o relatório já existe. Portanto, Exato. Quanto a esse relatório... Todo relatório tem contraditório. Quanto a esse Inclusive relatório... da verdade. O relatório já existe, agora é um outro assunto. Mas eu concordo, Vossa Excelência, eu acho que mas porque o contraditório é né? importante aqui. Eu só queria dizer que são casos diferentes. Porque senão nós vamos ficar falando para convertido. Também, bem rapidamente, presidente, eu concordo também com as visitas. Acho que as visitas, elas devem abarcar as diferentes realidades que existem nas terras indígenas. Por exemplo, na Amazônia, presidente, na região amazônica, não há grandes problemas de conflito com agricultores. Os conflitos que existem hoje com terras indígenas são os grandes empreendimentos, ou hidroelétricas ou mineração. Portanto, é diferente do Mato Grosso do Sul, principalmente do Mato Grosso do Sul, onde o conflito se dá
diretamente com o proprietário, em geral, pequeno proprietário da terra, que tem de boa-fé a titularidade. Por isso, nobre relator Osmar Serrago, Vossa Excelência, que é um deputado respeitado e um homem de bem, que tenho certeza é imbuído das melhores intenções. Eu acho que, dentro dessas visitas, dessas diferentes realidades, a gente deveria ter uma vertente focada na questão da indenização das terras. Por quê? Eu, pessoalmente, sou muito cético com essa concepção da integração. Integração, quer dizer, o índio virar um branco. Então vamos dar o índio, vamos ensinar o índio a plantar, vamos ensinar o índio a dirigir para ser motorista, vamos ensinar. O índio tem sua cultura. Para que essa cultura sobreviva, é preciso que ele tenha seu espaço para sobreviver. Eu sou contra essa cultura da integração. Eu não sou a favor de que um índio se torne branco. Eles têm sua cultura própria. Isso aqui é a maravilha da diversidade. Isso é que nos ajuda a ter esse multiculturalismo brasileiro, as etnias, as culturas que vão se estendendo, Bumba Meu Boi, tudo isso, no fundo, tem uma origem indígena. Então, é importante que para que a gente avance dentro dessa perspectiva, colocar temas comuns, deputado Leitão. Então, eu acho que esse tema não desagrada nem aquelas pessoas ligadas à causa indígena e nem aos agricultores, aos proprietários, porque trata-se de uma questão que até o Ministério Público já se pronunciou e essa casa já se pronunciou também. Tem um relatório meu dos Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul, em que nós fizemos visita, senadores, vários, comissão mista, eu coordenei, fizemos um relatório, o relatório aprovado por unanimidade, em que nós transcrevemos trechos dos procuradores federais do Mato Grosso do Sul, em que eles apontam como uma das soluções para o conflito a justa indenização daqueles que, de boa fé, têm o título de propriedade. Acho mais do que justo. Então, talvez, deputado Osmar Serrago, se a gente começar a discutir esses aspectos periféricos, mas que têm importância central, a gente possa descomprimir o ambiente para discutir com mais calma a política indigenista, que, evidentemente, se essa PEC for aprovada, ela vai ser colocada em xeque. Então, eram essas observações no sentido de contribuir para o enriquecimento da discussão. Eu só quero colaborar aqui com o deputado Sarney, eu acho que vai enriquecendo cada vez mais o debate. Na verdade, cada um tem uma visão em relação a como tratar a questão do índio. Eu só acho que precisa cada vez mais combinar com ele, né? Nós vamos combinar com o índio isso. Não podemos decidir por ele como que ele deve ser tratado. Eu conheço vários vereadores indígenas, vários vereadores. Não é um nem dois, é que está em contato comigo direto, né, no celular, passando no WhatsApp, pedindo melhorias para a sua cidade, para a sua região, enfim. Muitos querem, de fato, se aculturar. Muitos querem se aculturar. Isso é uma decisão que tem que deixar o índio decidir. Alguns não querem. Mas o fato que eu acho que é o mais importante, onde essa PEC tem que alcançar, e aí sim a essência do objetivo, é que esse modelo de demarcação, ele não dá direito a esse debate democrático. Eu, por exemplo, visitei das áreas conflitadas. Esse conflito eu recebi de muitos índios a informação dizendo: nós não queremos que demarque, meu filho estuda lá na escola, o outro estuda não sei o quê. Uma outra parte da aldeia dizendo: nós queremos que demarque, mas dentro da aldeia não houve um debate entre eles, houve uma decisão porque é a cultura, aí nós não podemos nos meter. Até aí tudo bem. Mas quando se desmanchou a escola, foi para a rua e ficar sem aula o branco e o índio. Ambos ficaram sem aula e sem escola até hoje, já faz alguns anos isso. Ambos estão totalmente desassistidos, porque o governo federal não teve a capacidade. O que é que precisa, no fundo, deputado Zequinha Sarney? O que precisa é não ter esse medo de fazer esse debate da demarcação de forma clara.
Por exemplo, vai demarcar e vai ter que, no sentido mais pejorativo da palavra, despejar produtores, a maioria são pequenos, como o senhor mesmo disse, que senta na mesma mesa a FUNAI, que tem que fazer esse trabalho, o INCRA, que vai ter que assentar de novo, os direitos humanos, o Ministério da Justiça, porque é uma coisa muito estranha. Num dia você é um produtor que mudou para lá há 30 anos, então você tem 5 anos de idade, aí você é criado lá, você está com 25, cresceu naquele local, o teu pai já envelheceu naquele local, de repente você é tirado da tua propriedade, e o dia seguinte é você e Deus. Não sobrou ninguém. Você olha para o céu e fala, e agora? Eu era o proprietário, eu vivia do leitinho da minha vaca, eu vivia da minha cultura da horta, ou da minha cultura do plantio, e hoje eu estou vivendo de Bolsa Família. Quer dizer, não é a questão da demarcação pura e simples. Não é uma coisa contra a outra. Não é o índio contra o produtor. Não é isso o debate principal. O debate principal é o seguinte, precisa demarcar? Ótimo. Área indígena? Ótimo, vamos demarcar. Mas como que nós vamos fazer com esses brasileiros que estão aqui dentro há 20 anos, 30 anos, 40 anos, ou há 10 anos, ou há 5 anos, que seja, que foi levado a convite, 100 e poucos anos. Então esse debate é que não pode ser uma coisa que a FUNAI vira para você, isso não é problema meu, como se o governo fosse ilhas. O governo trabalha como uma ilha. A FUNAI é um país, o INCRA é outro país, o Ministério da Justiça é outro país, e assim vai se tratando de uma forma em que só acaba todos como vítimas. O índio como vítima, o produtor como vítima, e aí quem que vira o grande defensor de tudo isso? Ou o Ministério Público de um lado e a Justiça para poder julgar aqueles que conseguem atrás da Defensoria Pública e atrás de tentar resolver. Esses conflitos aqui não são justos, não pode ser algo ideológico. É esse debate que eu tento falar todo dia, exatamente porque eu não sou produtor, eu não tenho terra, eu sou urbano, mas eu fui atacado quando eu fui escolhido para fazer parte de uma comissão externa para conhecer uma realidade de uma desintrusão. Aí me tocou profundamente ao conversar com o índio e ao conversar com o produtor que deixou de ser produtor, um homem com 90 anos de idade, que vivia há 35 anos naquela área, com barba branca, ele e a senhora dele, saí do sítiozinho dele, que ele criava tudo, era feliz, e eu conheci ele depois de 6 meses, depois de desentrosado, num barraco de lona, morando os dois num quintalzinho de meio hectare. Então, esse tratamento é que nós não podemos admitir, achar que isso é normal, achar que é um contra o outro. É esse debate que precisa trazer para a PEC 215 com maturidade. E por isso que a gente deve visitar essas áreas, conhecer essas áreas e não criar o fator de que vamos fazer tudo pelo índio que não tem nada e quem estiver na frente tem que ser atropelado. Não é isso, porque isso foi construído pelo Brasil. Pelo Brasil, pelos governos que passaram, pelos que estão, e é por isso que eu quero convencê-las, realmente, a gente escolher 3 visitas, quem sabe, ou 4, da forma que for. Aqui, não precisa o deputado Zequinha Sarney querer provar para o deputado Nilson Leitão a questão do índio, não precisa o deputado Nilson Leitão querer provar para o deputado Zequinha Sarney a questão do produtor, não é esse o fato, mas é a questão do pós-desintrusão. O porquê que nós estamos discutindo uma mudança de rito da PEC? Por que nós estamos mudando esse rito? Tem uma razão. E é essa razão que nós precisamos discutir. Quem está com a razão de fato? O rito está certo? Não, não está errado. Vamos puxar a orelha da FUNAI e vamos achar a saída? Não. Vamos continuar como está? Eu acho que esse é o objetivo do debate. E fica aberto se alguém mais quiser usar da palavra. Caso contrário, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes, convocando reunião deliberativa, e já quero marcar para a semana que vem. Isso aqui é uma parte, deputado? Deputado Luiz Carlos Reis. Eu já quero marcar para a semana que vem a primeira audiência pública. Vou tentar correr, se não conseguir para a próxima quinta. Tem o feriado. Então, vai ser, sem ser para a próxima, na outra semana, a audiência pública. Deputado Luiz Carlos Reis. Deputado Janete, só um minutinho. Eu acho que é importante, né, a gente tem conversado com o deputado Zequinha e a deputada Janete, a gente vê que existe um clima, deputado, que a gente possa prosperar e acertar essas questões, quer dizer, tanto na questão dos índios, como também dos brancos, seja os aculturados, seja os não aculturados. Acho que esse é o trabalho que o deputado Osmar conhece essa questão. Eu acho que nós temos muito a contribuir. Acho que nós temos que desmistificar, deputado Sacchetti, aquele negócio, agora quer tudo trazer para o Congresso, é tudo contra o índio. Negativo.
Nós queremos, inclusive, ajudá-los. Se Vossa Excelência participasse de uma audiência pública, que nós participamos em Chapecó, né, onde um índio, que se tornou advogado, né, ele estava apresentando uma proposta, inclusive consta no projeto, que já está, no antigo projeto, que pode voltar, o deputado Serraglio. Por exemplo, eles querem ter renda das suas áreas. Não, qual é o problema? Ali eles colocavam que alguns pedaços lá pela região de Chapecó, em Santa Catarina, eles podiam, viu, deputado Sarney, eles podiam construir umas pequenas centrais elétricas, que lhe dariam uma renda, um tipo de um arrendamento legal, que hoje eles não podem fazer. Aquilo manteria aquelas famílias numa situação melhor. Fiquem vivendo lá, plantando a sua mandioca, plantando o seu aipim, o seu arroz, o seu feijão, sei lá, e tem a sua vidinha e com uma renda garantida, né? Então, são coisas que nós temos condições de contribuir para ajudar, inclusive, os índios. Eu estive no caso Raposa Serra do Sol, e a gente ouvia dos índios que eles não queriam aquela demarcação contínua. Eles queriam deixar, eram 1.600.000, 1.700.000 hectares. Eles nos pediam, deixa esses brancos aqui, era 100.000 hectares para os brancos que estavam plantando arroz e outras culturas lá em Roraima. Eles pediam. E voltaram aqui na Comissão de Agricultura e diziam assim, aí depois, demarcação contínua, todo mundo foi embora. Os índios vieram, 2 ou 3 anos depois, aqui na Comissão de Agricultura, e disseram assim, quando os brancos estavam lá, nós tínhamos onde trabalhar, nós tínhamos onde roubar, bem assim o termo que eles usaram, e nós não passávamos fome. Hoje nós temos 1.700.000 hectares e estamos morrendo de bere-bere. Eles pediam, por amor de Deus, deixe esses caras trabalhando, plantando aqui. Tinha condições de fazer uma hidroelétrica de 50 megawatts, que podia dar receita para eles, inclusive. Nós estamos trabalhando, deputado Nilson, com os produtores para pagar um tipo de um arrendamento permanente para eles, X saco de arroz por hectare, plantado, sei lá, que iam pagar, eles teriam uma renda e manteriam quem quisesse ficar índio, quem quisesse se aculturar. Então, essa questão, esse debate, deputado, é que nós precisamos fazer com maturidade, nada um contra o outro. Então, acho que Vossa Excelência tem condições de nos ajudar, a deputada Janete, da mesma forma, é com esse espírito que nós estamos aqui. Não, tudo aqui é contra índio. Eu defendo o latifundiário. Negativo. No meu estado, eu tenho lá 38 processos de demarcação, deputado Sacchetti. Vossa Excelência conhece o Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. Tem regiões, deputado Sarney, com gente há 150 anos em cima da terra. Já está na 3ª, 4ª, 5ª geração. Não é 35 anos que o deputado Nilson falou. Eu trouxe aqui para o procurador Rodrigo Janot, o presidente da FETRAF do Rio Grande do Sul, e ele dizia, o meu avô, quando veio lá, no início dos anos 1900, ele veio, pegou um pedacinho de terra, deixava minha avó, e ele foi trabalhar na estrada de ferro que liga Santa Catarina, deputado Esperafico, com o Rio Grande do Sul, lá da região de Marcelino Ramos, Chapecó para lá, ia para Passo Fundo. Ele trabalhava na estrada de ferro, ficava 2 ou 3 meses, recebia uma renda para poder pagar a terra que o governo lhe assentou, 1900 e alguma coisa. Deixava a mulher com os filhos, 5, 6, 4 meses, sozinha no meio do mato. Pô, essa terra hoje tem que ter um preço. Não, eu tiro o cara que bota não sei aonde. Essa questão acho que nós temos que conversar. A realidade do Paraná, deputado Esperafico, a realidade da deputada Osmar, que conhece, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ou até do seu Maranhão. Nós temos que entender essas realidades. Ninguém é invasor. Não, eu botei o índio para fora. Não, vamos regularizar. Agora, fazer o que a FUNAI está querendo fazer. Não, agora vamos demarcar 40 milhões de hectares de terra no Brasil. Doem quem? Não pode ser assim, isso é um absurdo. Quando eu falo no Rio Grande do Sul, diz assim o rapaz da FUNAI, deputado, o que é 0,4% das terras do Rio Grande do Sul? Não é nada, né? É 100.000 hectares. Só que 100.000 hectares tem 7 a 8 mil famílias em cima, que estão há 100, 200 anos. E agora eu vou tirar. Sim, joga o cara dali, o ministro Zé Eduardo Cardoso. Nós vamos fazer um museu para ele. O que eu quero um museu para contar a minha história? O que eu quero com o museu? Eu quero a minha terra, que eu criei os meus filhos, meus netos, meus bisnetos. É assim que o pessoal quer. Então, esses conflitos nós temos que dirimir. Eu acho que a Vossa Excelência, deputado Osmar Serraglio, que é um jurista, uma pessoa equilibrada, deputado Sarney, Vossa Excelência, a própria deputada Janete, acho que nós temos que conversar nessa direção, nessa linha, e nós temos condições de, sem conflito, produzirmos alguma coisa que é bom para o Brasil.
Agora, o que eu não admito, deputado Osmar Serralho, é que venham alienígenas lá dos Estados Unidos, lá da Europa, dizer aqui dentro do Brasil o que nós temos que fazer para os nossos índios. Esses caras dessas ONGs internacionais. Tem nada a ver. Mataram todos os índios dos Estados Unidos, esses filmes lá que venderam para o mundo inteiro, e hoje vem dizer aqui no Brasil o que nós temos que fazer. Nós, brasileiros, defendendo os índios ou os produtores, temos que equilibradamente produzir um texto que sirva para o Brasil. Muito obrigado. Eu queria, para concluir... Pois não, deputado Janete. Eu vou apresentar, deputado Osmar Serralho, deputados presentes nessa reunião, nessa sessão, aliás, eu vou apresentar um requerimento para uma audiência pública com a Fundação Palmares, a CEPIR, os quilombolas que estão também, como os índios, são o ponto central, são o fim o objetivo dessa PEC 215. Então, nós vamos apresentar um requerimento para que haja o debate com as populações quilombolas também do Brasil e as que habitam as reservas. Vamos trabalhar e apresentar, eu até já quero contar com o deputado Osmar Serralho, que está na presidência, deputado Enze, para a aprovação, os deputados presentes aqui, para a aprovação de um requerimento dessa natureza, para que a verdade se descortine e apareçam todos, né, os atores que são os sujeitos, né, sujeitos que estão envolvidos no debate da PEC 215. Obrigada. Mais alguém? Deputado Nilton. O fato do índio usar celular ou dele querer adquirir bens e serviços que a humanidade inventou, não vai deixar de ser índio. Um judeu, ele negava a sua condição étnica durante a Alemanha nazista, por uma questão política, que não estava dadas as condições para ele poder se assumir enquanto tal. E assim aconteceu com muitos índios no Brasil. Graças a Deus, nós começamos a reconhecer a importância dessa diversidade no Brasil e hoje os índios têm condições de se assumir e lutar por direitos que nós colocamos e garantimos lá na Constituição. Então ele não vai deixar de ser índio pelo fato de estar usando um carro, de estar usando um relógio, de estar usando um celular. E ele também quer sim gerar renda, quer ter renda para poder adquirir justamente esses produtos. Então nós também precisamos entender que quando o meu avô, o meu bisavô, que se criou naquele pedaço, e portanto é importante para mim aquele pedaço de terra, imagina então para a população indígena, para aquele grupo indígena, que os ancestrais deles viveram ali, permite uma interrupção, que os espíritos estão ali. Deputado então quando a Nilton, gente... vai continuar. É que o deputado Sarney está saindo, e eu acho que é uma informação que interessa tanto a ele quanto a deputada Janete. É que lá atrás nós tomamos uma decisão, porque aqui também se trata, eu estava querendo achar a expressão correta para me reportar ao deputado Sarney, porque aqui eram 3 situações, era algo ambiental, os quilombolas e os indígenas. E lá atrás nós resolvemos que esta aqui só vai tratar dos indígenas, tá certo? Então nós, em relação à deputada Janete, também fica esclarecido que nós não iremos tratar, vai haver depois um desmembramento onde a questão quilombola vai ser tratada. Nessa aqui não vai haver, nós nos restringiremos ao aspecto indigenista. O deputado Nilton pode prosseguir. Então, eu só queria chamar a atenção, porque quando a gente precisa sim ouvir os índios, e hoje eles têm as condições políticas para poder colocar claramente a sua vontade. O que não acontece, e não acontecia, e não acontece em lugares onde tem uma pressão muito grande. Então você vai encontrar, e aqui às vezes é citado algum exemplo, veio o índio aqui e falou que ele não quer a demarcação, que ele preferia de tal forma. Mas por que ele veio isso? Vamos entender por que ele está naquela condição. E aqui volta e meia cita o caso da Raposa Serra do Sol,
que traz aqui como exemplo 2, 3 anos depois da demarcação. Então eu sugiro que nessa visita também vá lá para a Raposa Serra do Sol, que agora sim tem um exemplo onde você reina, entendeu, de forma pacífica e vive muito mais feliz do que na época que tinha o conflito com os arrozeiros lá. Então esse é um exemplo que vale a pena ir lá verificar, para poder entender, entendeu, quanto de significado tem o território para a própria reprodução e para a própria reprodução natural e cultural dessas populações. Então é importante a gente também se colocar no lugar deles e pensar a partir do mundo deles. Não pensar eles a partir só do nosso mundo. Porque pensando só a partir do nosso mundo, nós achamos que de repente eles têm que ter a terra para poder lavrar, entendeu? Ir lá e produzir de forma industrializada do jeito que a gente faz. Não é esta a tradição deles. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando reunião deliberativa ordinária para a próxima quinta-feira, dia 30 de maio, às 9h45, em plenário, a ser posteriormente definido. Está encerrada a reunião.